Olá, caríssimos e caríssimas. O Senhor Jesus Cristo, pela sua morte expiatória, comprou a salvação para os homens. Como Deus a aplica e como ela é recebida pelos homens para que se torne uma realidade experimental? As realidades relacionadas com a aplicação da salvação agrupam-se sobre 3 títulos: justificação, regeneração, santificação. As verdades relacionadas com a aceitação da salvação por parte dos homens agrupam-se também em 3 títulos: arrependimento, fé e obediência. Eu sou o professor Daniel Ramos, quero te convidar a se inscrever no nosso canal e estamos trabalhando uma série de livros a respeito de soteriologia, a doutrina da salvação. Este primeiro vídeo, a natureza da salvação. O assunto dessa sessão será: o que constitui a salvação ou estado de graça? Há 3 aspectos da salvação e cada qual se caracteriza por uma palavra que define ou ilustra cada aspecto. Justificação é um termo forense que nos faz lembrar um tribunal. Um homem culpado e condenado perante Deus, isto é, absolvido e declarado justo, isto é, justificado. Regeneração, a experiência subjetiva, e adoção, o privilégio objetivo, sugerem uma cena familiar. A alma, morta em transgressões e ofensa, precisa de uma nova vida, sendo esta concedida por um ato divino de regeneração. A pessoa, por conseguinte, torna-se herdeira de Deus e membro de sua divina família. A palavra santificação sugere a cena do templo, pois essa palavra relaciona-se com o culto a Deus. Harmonizadas suas relações com a lei de Deus e tendo recebido uma nova vida, a pessoa desta hora em diante dedica-se ao serviço de Deus, comprado por elevado preço, já não é dono de si, não mais se afasta do templo, figuramente falando, né? Mas serve a Deus dia e noite. Lucas 2,37. Tal pessoa é santificada e por sua própria vontade entrega-se voluntariamente a Deus. O homem salvo, portanto, é aquele cuja vida foi harmonizada com Deus, foi adotado na sua família divina e agora dedica-se a servi-lo. Em outras palavras, sua experiência da salvação ou seu estado de graça consiste em justificação, regeneração e adoção e santificação. Sendo justificado, ele pertence aos justos. Sendo regenerado, ele é filho de Deus. Sendo santificado, ele é santo. Literalmente, uma pessoa santa. São essas bênçãos simultâneas ou consecutivas? Existe de fato uma ordem lógica? O pecador harmoniza-se primeiramente perante a lei de Deus, sua vida é desordenada, precisa ser transformada. Ele vivia para o pecado e para o mundo e, portanto, precisa separar-se para uma nova vida, para servir a Deus. Ao mesmo tempo, as 3 experiências são simultâneas no sentido de que, na prática, não se separam. Nós as separamos para poder estudá-las de forma sistemática. As 3 constituem a plena salvação. A mudança exterior ou legal, chamada justificação, chama-se a mudança subjetiva chamada para regeneração, e esta, por sua vez, é seguida por dedicação ao serviço de Deus. Não concordamos que a pessoa verdadeiramente justificada não seja regenerada, nem admitimos que a pessoa verdadeiramente regenerada não seja santificada, embora seja possível, na prática, uma pessoa salva, às vezes, violar a sua consagração. Uma pessoa salva pode violar sua consagração. Não pode haver plena salvação sem essas 3 experiências, como não pode haver um triângulo sem 3 lados. Representam elas o tríplice fundamento sobre o qual se baseia a subsequente vida cristã. Começando com esses 3 princípios, progride a vida cristã em direção à perfeição.
Esta tríplice distinção regula a linguagem do Novo Testamento em seus mínimos detalhes. Ilustremos assim. Em relação à justificação, Deus é o juiz e Cristo é o advogado. O pecado é a transgressão da lei e a expiação é a santificação dessa lei. O arrependimento é convicção, a aceitação traz perdão ou remissão dos pecados. O Espírito testifica do perdão, a vida cristã é obediência à sua perfeição e o cumprimento da lei e da justiça. A salvação é também uma nova vida em Cristo. Em relação a essa nova vida, Deus é o Pai, aquele que gera. Cristo é o irmão mais velho e a vida. O pecado é a obstinação, é a escolha da nossa própria vontade no lugar da vontade do chefe da família. Expiação é a reconciliação. A aceitação é a adoção. Renovação de vida é regeneração, é ser nascido de novo. A vida cristã significa crucificação e mortificação da velha natureza, a qual se opõe ao aparecimento da nova natureza, e a perfeição desta nova vida é o reflexo perfeito da imagem de Cristo, o unigênito Filho de Deus. A vida cristã é a vida dedicada ao culto e ao serviço a Deus, isto é, a vida santificada. Em relação a essa vida santificada, Deus é santo, Cristo é o sumo sacerdote, o pecado é a impureza, o arrependimento é a consciência desta impureza, a expiação é o sacrifício expiatório ou substitutivo. A vida cristã é a dedicação sobre o altar, Romanos 12:1. E a perfeição desse aspecto é a inteira separação do pecado, separação para Deus. A palavra separação está intimamente ligada com santificação. E essas 3 bênçãos da graça foram promovidas pela morte vicária e expiatória de Cristo. E as virtudes dessa morte são concedidas ao homem pelo Espírito Santo. Quanto à santificação das reivindicação, ou quanto à satisfação das reivindicações da lei, a expiação proveu o perdão e a justiça para o homem, abolindo a barreira existente entre Deus e o homem. Ela possibilitou a nossa vida regenerada como sacrifício pela purificação do pecado. Seus benefícios são santificação e pureza. Notemos que essas 3 bênçãos fluem da nossa união com Cristo. O crente é um com Cristo, e em virtude da sua morte expiatória, e em virtude do seu Espírito vivificante. Tornamos-nos justiça de Deus nele, 2 Coríntios 5:21. Por ele temos perdão dos nossos pecados, Efésios 1:7. Nele somos novas criaturas, nascidos de novo com nova vida, 2 Coríntios 5:17. E nele somos santificados, 1 Coríntios 1:2. E por ele é feito para nós santificação. 1 Coríntios 1:30. Ele é o autor da salvação eterna. Vamos falar um pouco de salvação externa e interna. A salvação é tanto objetiva, externa, como subjetiva, interna. A justiça, em primeiro lugar, é a mudança de posição, mas é acompanhada por mudança de condições. A justiça tanto é imputada como é conferida. A adoção confere-se a conferir o privilégio da divina filiação. A regeneração trata da vida interna que corresponde à nossa chamada e que nos fez participantes da natureza divina. A santificação é tanto externa como interna. De modo externo é separação dos pecados e dedicação a Deus, e de modo interno é purificação do pecado. O aspecto externo da graça é provido pela obra expiatória de Cristo. O aspecto interno é a operação do Espírito Santo. Quais são as condições da salvação? Eu tenho certeza que muitos de vocês fazem essas perguntas. O que significa a expressão condições da salvação? Bom, significa que Deus exige do homem a quem ele aceita por causa de Cristo e a quem dispensa as bênçãos do Evangelho da Graça. As Escrituras apresentam o arrependimento e a fé como condições da separação. O batismo das águas é mencionado como símbolo exterior da fé, interior do convertido. Marcos 16:16, Atos 22:16, 16:31, 2:38 e 3:19.
Abandonar o pecado e buscar a Deus são as condições e os preparativos para a salvação. Estritamente falando, não há mérito, nem no arrependimento, nem na fé, pois tudo quanto é necessário para a salvação já foi providenciado a favor do penitente. Pelo arrependimento, o penitente remove os obstáculos à recepção do dom. Pela fé, ele aceita o dom. Mas, embora sejam obrigatórios o arrependimento e a fé, sendo mandamentos, é implícita a influência ajudadora do Espírito Santo. Notem a expressão, abre aspas, deu Deus o arrependimento. Fecha aspas. Atos 11, 18. A blasfêmia contra o Espírito Santo afasta o único que pode comover o coração a levá-lo à contrição. Por conseguinte, para tal pecado não há perdão. Qual é a diferença entre o arrependimento e a fé? A fé é o instrumento pelo qual recebemos a salvação, fato que não se dá com o arrependimento. O arrependimento ocupa-se com o pecado e é remorso, enquanto a fé ocupa-se com a misericórdia de Deus. Pode haver fé sem arrependimento? Não. Só o penitente sente a necessidade do Salvador e deseja a salvação de sua alma. Pode haver arrependimento verdadeiro sem fé? Ninguém poderá arrepender-se no sentido bíblico sem fé na palavra de Deus, sem acreditar em suas ameaças do juízo e em suas promessas salvíficas. São a fé e o arrependimento apenas medidas preparatórias à salvação? Bom, ambos acompanham o crente durante a sua vida cristã. O arrependimento torna-se em zelo pela purificação da alma e a fé opera pelo amor e continua, a receber as coisas de Deus. Vamos falar um pouco a respeito dessa perspectiva, arrependimento. Alguém define o arrependimento das seguintes maneiras: a verdadeira tristeza sobre o pecado, incluindo um esforço sincero para abandoná-lo, tristeza piedosa pelo pecado, convicção da culpa produzida pelo Espírito Santo ao aplicar a lei divina ao coração, ou, nas palavras do menino, sentir tristeza a ponto de deixar o pecado. Há 3 elementos que constituem o arrependimento segundo as Escrituras: intelectual, emocional e prático. Podemos ilustrá-los da seguinte maneira? Vamos lá. O viajante que descobre estar viajando em trem errado, esse consentimento corresponde ao elemento intelectual pela qual a pessoa compreende mediante a pregação da palavra, que não está em harmonia com Deus. O viajante fica perturbado com a descoberta, talvez alimente certos receios. Isso ilustra o lado emocional do arrependimento, que é uma autoacusação ou tristeza sincera por ter ofendido a Deus, segundo Coríntios 7:10. Na primeira oportunidade, o viajante deixa esse trem e embarca no trem certo. Isso ilustra o lado prático do arrependimento, que significa em meia volta, voltar e marchar em direção a Deus. Há uma palavra grega traduzida, arrependimento, que significa literalmente mudar de ideia ou de propósito. O pecador arrependido se opõe ou se propõe mudar de vida e voltar-se para Deus. Ou seja, conversão não é mudança de direção, mas é retorno. O resultado prático é que ele produz frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, verso 8. O arrependimento honra a lei como a fé honra o evangelho. Como, pois, o arrependimento honra a lei? Contristado, o homem lamenta-se ter afastado do santo mandamento, como também lamenta da sua impureza pessoal, que é a luz dessa lei. Ele compreende. Confessando, ele admite a justiça da sentença divina. Na correlação de sua vida, ele abandona o pecado e faz reparação possível e necessária de acordo com as circunstâncias. E de que maneira? O Espírito ajuda a pessoa a arrepender-se. Ele ajuda aplicando a palavra de Deus à consciência, comovendo o coração e fortalecendo o desejo de abandonar o pecado. No mesmo estilo que estávamos falando do arrependimento, vamos falar agora de fé. Fé, no sentido bíblico, significa crer, confiar.
É o assentimento do intelecto com consentimento da vontade. Quando o intelecto consiste na graça ou na crença de certas verdades reveladas concernentes a Deus e a Cristo, quando a vontade consiste na aceitação dessas verdades como princípios ou diretrizes de vida, a fé intelectual não é o suficiente. Nós vamos ver isso em Tiago 2,19 e Atos 8,13. Para adquirir a salvação, é possível dar seu assentimento intelectual ao Evangelho sem, contudo, entregar-se a Cristo. A fé oriunda do coração é o essencial. Romanos 10,9. Fé intelectual significa reconhecer como verídicos os fatos do Evangelho. Fé provinda do coração significa a pronta dedicação da própria vida às obrigações implícitas desses fatos. Fé, no sentido de confiança, implica também o elemento emocional. Por conseguinte, a fé que salva representa um ato de inteira personalidade que envolve o intelecto, as emoções e a vontade. Caríssimos e caríssimas, o significado da fé determina-se pela maneira como se emprega a palavra no original em grego. Fé, às vezes, significa não somente crer em um corpo de doutrinas, mas sim crer em tudo quanto é verdade, como, por exemplo, nas seguintes expressões, abre aspas, anuncia agora a fé que antes destruía. Gálatas 1:2. Apostatarão alguns da fé. 1 Timóteo 4:1. A batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 8. Esta fé é denominada às vezes fé objetiva ou externa. O fato de crer nessas verdades é conhecido como fé subjetiva. Seguida por certas preposições gregas, a palavra crer exprime a ideia de repousar ou apoiar-se sobre um firme fundamento. É o sentido da palavra crer, que se lê no Evangelho de João 3,16, seguida por outra preposição, a palavra significa confiança, que faz unir a pessoa ao objeto da sua fé. Portanto, ter o elo de conexão entre a alma e Cristo. A fé é a atividade humana ou divina? É a pergunta que não quer calar. O fato de que o homem é ordenado a crer implica capacidade e obrigação de crer. Todos os homens têm a capacidade de depositar sua confiança em alguém ou em alguma coisa. Por exemplo, um deposita sua fé em riquezas, outro em amigos. Enfim, quanto a crença é depositada na palavra de Deus e a confiança está em Deus, em Cristo, isso inclui fé que salva. Contudo, reconhecemos a graça do Espírito Santo que ajuda em cooperação com a palavra na produção dessa fé. Dá uma conferida em João 6,44, Romanos 10,17, Gálatas 5,22 e Hebreus 12 e verso 2. Que é então a fé que salva? Eis algumas definições. Fé em Cristo e graça salvadora pela qual recebemos e nele confiamos inteiramente e para receber a salvação conforme nos é oferecida no Evangelho. E o ato exclusivamente do penitente, ajudado de modo especial pelo Espírito e com descanso em Cristo. É ato ou hábito mental da parte do penitente, pelo qual, sob a influência da graça divina, a pessoa põe sua confiança em Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. É uma firme confiança em que Cristo morreu pelos seus pecados, que ele amou e deu a si mesmo por mim. E crer e confiar nos méritos de Cristo e por cuja coisa Deus está disposto a mostrar-nos em misericórdia. É a fuga do pecador penitente para a misericórdia de Deus em Cristo. Vamos trabalhar agora um tema belíssimo, conversão. Caríssimas e caríssimos, conversão, segundo a definição mais simples, é abandonar o pecado e aproximar-se de Deus. Atos 3,19. O termo é usado para exprimir tanto o período acrítico em que o pecador volta aos caminhos de justiça, como também para expressar o arrependimento de algumas transgressões por parte de quem esse ao encontro dos caminhos da justiça. Mateus 18,3, Lucas 22,32 e Tiago 5,20. A conversão está muito relacionada com arrependimento
e ocasionalmente representa tanto um como outros, no sentido de englobar todas as atividades pelas quais o homem abandona o pecado e se aproxima de Deus. Atos 3:19, 11:21, 1 Pedro 2:25. O Catecismo de Westminster, em resposta à sua própria pergunta, oferece a seguinte e adequada definição. Definição para a conversão. O que é arrependimento para a vida? Arrependimento para a vida é a graça salvadora pela qual o pecador, sentindo verdadeiramente o seu pecado e lançando mão da misericórdia de Deus em Cristo e sentindo tristeza por causa do seu pecado e ódio contra ele, abandona-o e aproxima-se de Deus, fazendo o firme propósito de, daí em diante, ser obediente a Deus. Note-se que, segundo essa definição, a conversão envolve personalidade toda, intelecto, emoções, vontade. Como se distingue conversão de salvação? A conversão descreve o lado humano da salvação. Por exemplo, observa-se que um pecador bêbado notório não bebe mais, nem joga mais, nem frequenta lugares suspeitos. Ele odeia as coisas que antes amava e ama as coisas que outrora odiava. Seus amigos dizem, ele está convertido, mudou de vida. Essas pessoas estão descrevendo o que aparece, isto é, o lado humano do fato. Mas do lado divino, diríamos que Deus perdoou o pecado do pecador e lhe deu um novo coração. Mas isso significa que a conversão seja inteiramente questão de esforço humano? Como a fé e o arrependimento estão inclusos na conversão, a conversão é uma atividade humana, mas ao mesmo tempo é um efeito sobrenatural, sendo ela a reação por parte do homem ante o poder atrativo da graça de Deus e da sua palavra. Portanto, a conversão é o resultado da cooperação das atividades divinas e humanas. Assim, também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Filipenses 2, 12, 13. As seguintes passagens referem-se ao lado divino da conversão. Jeremias 31, 18, Atos 3, 26. E essas outras referem-se ao lado humano. Atos 3, 19, 11, 18, Ezequiel 33, 11. Qual se opera primeiro? A regeneração ou a conversão? As operações que envolvem a conversão são profundas e de caráter misterioso, por conseguinte, não analisaremos com precisão matemática. O teólogo Dr. Strong, o caso de um candidato à ordenação a quem fizer a pergunta acima, ele respondeu: regeneração e conversão são como a bala do canhão e o furo do cano do canhão. Ambos atravessam juntos. Te espero no próximo vídeo, onde nós falaremos a respeito da justificação, aqui dentro do tema Soteriologia, a doutrina da salvação. Obrigado.